hoje completamos 3 anos da tragédia ocorrida em Brumadinho, que causou a perda de 272 vidas, além de desabrigar vários e deixar um rastro de destruição no meio ambiente. Tudo isso consequência do rompimento da barragem de rejeito de minério da Vale, que tem colocado em pauta a extração predatória e a atuação das mineradoras em nosso estado desde o desastre ocorrido em Mariana, em 2015. As fortes chuvas das últimas semanas em Minas Gerais ainda deixaram milhares de pessoas desabrigadas e outras tantas desalojadas, muitas famílias em situação de risco por estarem próximos às barragens que podem ser encontradas principalmente nas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. O certo é que o risco do rompimento e a devastação causada pela exploração predatória das mineradoras são uma ameaça constante. Então, olha, para falar com a gente sobre o assunto, vamos conversar agora com a integrante do SOS Serra da Piedade e colaboradora do Comitê Arquidiocesano da Mineração, Maria Tereza Viana de Freitas Corujo. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Manhã América. Bem-vinda, viu, Maria Tereza? Muito bom dia. Bom dia, Rádio América. Estou aqui e agradeço a oportunidade de estar junto com essa iniciativa tão importante hoje, dia 25. Verdade. Maria Tereza, este período chuvoso que tem causado, grandes prejuízos para inúmeras famílias, também trouxe aí à tona a discussão sobre a segurança das barragens das mineradoras. Hoje celebramos 3 anos da tragédia ocorrida em Brumadinho em decorrência dessa extração. Quais são os riscos que as barragens, oferecem aí com o aumento das chuvas? Os riscos têm a ver com o fato de que as chuvas aumentam a quantidade de água que chega nas barragens. As barragens já são estruturas que têm o resultado do beneficiamento do minério de ferro, que já é uma lama, porque esse beneficiamento envolve não só a moagem, como o uso de água para esse processo, e a quantidade de chuvas amplia essa liquidez das barragens. Mas o que está em jogo não é a questão de que as chuvas são as culpadas da história, porque quando se planeja estruturas, quaisquer que sejam, tem que se considerar todos os fatores ambientais. E, no caso, as barragens deveriam considerar, em termos de segurança, a garantia de que qualquer que seja a situação climática, elas estão seguras. E o que está comprovado, tanto no rompimento em Mariana quanto em Brumadinho, é que não se tem garantia nenhuma por parte das mineradoras, nem no devido controle ambiental, como aconteceu no caso nas pilhas lá da Valorec, em janeiro, por causa das chuvas e por causa do não devido controle da segurança dos taludes, e aquilo desmoronou e chegou no Dique Lisa, ultrapassou o Dique Lisa e interditou inclusive a BR-040. Então nós estamos diante, sim, de uma não segurança, não porque as chuvas seriam o problema, a nosso ver, porque essas estruturas não foram devidamente pensadas nessas questões, inclusive climáticas, e também não foram tratadas com devido cuidado no seu controle ambiental para não causar essas situações. Sim, sim. É o lucro, que infelizmente o lucro que fala mais alto, Maria Tereza? E a Serra da Piedade aí, tantas outras, aqui em Minas, estão sendo degradadas de maneira aí acelerada e sem controle, Maria Tereza? Sem dúvida, sem controle. Eu tenho muitos elementos de prova na minha trajetória como ambientalista e conselheira de alguns colegiados no Copan. Nós, sociedade, temos muitas provas de que está sendo conduzida uma mineração, desde que eu conheço a história da mineração em Minas Gerais, sem qualquer realmente responsabilidade. O caso da Serra da Piedade é um exemplo claro. Quando a gente pega a história da Serra da Piedade, eu estou nisso desde 2001, são muitos os fatos que mostram que o interesse da mineração, ele quer sobrepujar qualquer outro valor, qualquer outra importância de um lugar. E no caso da Serra da Piedade, o patrimônio que é ambiental, paisagístico, religioso e biológico, natural, e tudo que ele significa numa história de 300 anos de religiosidade, a gente tem fatos gravíssimos nessa trajetória do interesse minerário que continua. Quer dizer, querem retomar uma atividade
colocando que é para recuperar um passivo, e quando a gente vai ver o que eles pretendem fazer, na realidade é minerar o que sempre quiseram minerar na Serra da Piedade. Então a luta continua. Sim, sim. E além de tudo isso também, né, diante dessa exploração, muitas nascentes também estão ficando comprometidas, não é mesmo? De certeza absoluta, porque as nascentes, elas existem porque vem água do subsolo, água subterrânea. As nascentes não são um mero milagre do nada que surge água numa nascente. Se brota numa nascente uma água, é porque ela está vindo do interior da terra. E a mineração, ela impacta precisamente o interior da terra ao fazer as suas cavas e colocar as suas estruturas em cima. E no caso, as cavas, elas interferem na harmonia e no lençol freático e destroem todo aquele ambiente que garantia que surgisse água nas nascentes. Então, a primeira coisa que acontece quando começa um processo minerário e com a extração através de uma cava, é começarem a secar as nascentes no entorno, porque aquela água que chegava nas nascentes não está mais dentro do lençol subterrâneo, além do gasto de altos volumes de água. É muito grande os volumes de água usados. Por exemplo, na Serra da Piedade, a mineradora já conseguiu as outorgas, inclusive alegou que não havia usuários abaixo da mineração, assim, porque não teriam provavelmente as outorgas de uso pessoal, e aí ela simplesmente afirma que poderia ter as outorgas de toda a água ali naqueles poços subterrâneos que ela pretende fazer na Serra da Piedade, o que secaria realmente as nascentes de todo o entorno da atividade minerária. É gravíssima essa questão da água e mineração. Realmente é muito, muito grave, né? Maria Tereza, quais são os principais danos causados aí pelas mineradoras, né, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas que residem próximo, né, aos pontos de exploração? Nós dizemos que a mineração é a atividade econômica que mais causa danos diversificados. Então, ela vai desde as questões realmente da natureza, então é impacto ao solo, às águas, à biodiversidade, seja a fauna, a flora, impacto às cavidades, que tem um valor importantíssimo também na nossa história geológica e natural, impacto à qualidade do ar, porque quando começa toda a atividade, revolve-se os particulados e eles ficam no ar, e isso chega tanto à natureza, impacta a vida da natureza, quanto chega à população. Então, nos lugares que têm atividades minerárias como Itabira e Congonhas, os índices de problemas respiratórios são altíssimos, está nas estatísticas. Os impactos são também em valores importantes, por exemplo, para nós, povo mineiro, que é as nossas paisagens com serras, e tem várias que a gente olha e são buracos de destruição, quilômetros e quilômetros. Tem os impactos à economia, porque ao haver uma atividade econômica, existe todo uma articulação para que outras atividades potencialmente indutoras de uma renda e geração de economia com mais qualidade de vida acabam não acontecendo. A gente tem essa questão muito clara nos territórios onde tem mineração, e a própria economia é lesada, porque esse material todo extraído desse jeito é simplesmente para uma exportação. 80%, 90% de Minas Gerais é para fora do minério de ferro, e não fica nem algo que pudesse realmente justificar economicamente o que está acontecendo. Então, os impactos também são na própria economia, que inviabiliza outras economias para sempre, porque depois que tem uma mineração, o que é que se vai fazer naquele território? Se não tem água, é o caso de Itabira, está no beco de Itabira. Exatamente. Estamos aqui falando sobre a atuação predatória e sem limites das mineradoras em nosso estado, desde aí o desastre, né, ocorrido em Mariana em 2015. Nós estamos aqui conversando com a Maria Tereza Viana de Freitas Corujo. Ela é integrante do SOS Serra da Piedade e colaboradora do Comitê Arquidiocesano para a Mineração. Maria Tereza, vamos continuar falando aqui sobre a economia. Muitos alegam que essas empresas, elas levam desenvolvimento econômico para pequenas localidades. Assim como geração de empregos, elas também acabam atraindo outras empresas. Maria Tereza, é possível conciliar, equilibrar, né, o desenvolvimento econômico com o cuidado ao meio ambiente sem degradar a natureza e levar risco às comunidades locais? Eu não conheço situações reais desse tipo de mineração, porque
a base do interesse minerário no que está posto aí nos últimos 50 anos é a base de lucros exorbitantes, do mercados internacionais, bolsas de valores, e isso não dialoga com o que seria realmente um desenvolvimento econômico e social, mantendo a qualidade de vida. Além do mais, é uma atividade extrativista, né? Então ela não tem como não impactar o meio ambiente por si só. Além disso, ela não agrega valor. Então, agrega valor que eu digo ela tem um momento que ela, quando terminar de tirar o minério, ou ela avança para outros territórios, ou ela termina naquele território. Não é uma atividade econômica que eu posso dizer que os meus filhos e netos vão poder ter uma chance, inclusive, de também escolher ter ali seus empregos naquele lugar. Então, a pergunta que eu faço é: qual a cidade onde tem mineração em Minas Gerais que a gente tenha a mesma qualidade de Dubai ou da Suíça? Não existe. Exatamente. Vai visitar Sabará, vai visitar outros territórios, Congonhas mesmo, vai visitar Mariana sem ser a área turística. Nenhuma cidade, vai visitar Itabira e ver como é que é a questão periférica e as próprias pessoas e a qualidade de vida. Então, eu não conheço, não é real que é possível conciliar a mineração que tem como objetivo puramente o lucro, acúmulo de riquezas passionistas, que a maioria nem estão nos lugares. Lógico, nenhum está num lugar que está sendo destruído, senão não seria acionista da mineração. Então, realmente, a nosso ver, a meu ver e muitos, não há como conciliar. É uma escolha que tem que ser feita e nós escolhemos que tem que se conseguir outros tipos de atividades que não a mineração, ainda mais para atender o mercado exterior e esse nosso minério ficar lá em outros territórios como a China e nós ficarmos aqui com todos esses problemas e a destruição da natureza. Exatamente. Se tiver alguma economia aí, ela só traz prejuízos, né? O que os últimos desastres em Minas, como Mariana e Brumadinho, deixou de ensinamentos, Maria Tereza? Para nós, assim, para a mineração, para os agentes públicos que também estão coligados, muitos com isso, outros não, mas tem muitos agentes públicos coligados com esse interesse minerário, a sensação que a gente tem, claro, é que eles não aprenderam nada, muito pelo contrário. A gente tem visto situações que não dá para acreditar de continuidade de licenciamentos de novos projetos também que já são por si só um perigo para o futuro e mas nós como sociedade, eu e muitos, nós aprendemos que a hora é agora. O Minas Gerais consegue um caminho de ficar livre desse jugo da mineração que já está aqui desde a época lá da chegada dos europeus e que acabou com os indígenas, por exemplo, aqui no Alto Rio das Velhas, onde estão os povos indígenas que moravam aqui no entorno da Serra da Piedade e que chamavam ela de Itaberá-Baçu, Serra Alta e Resplandecente. Não sobrou nenhum povo e foi à custa de trabalho escravo. Então nós estamos agora num novo ciclo, em pleno século XXI, nós sofrendo tudo que estamos sofrendo no território ambientalmente e socialmente, com o medo eterno dessas estruturas que são as barragens. Então, é a hora de fazer a mudança e então nós aprendemos isso. Nós estamos cada vez mais unidos e em rede para conseguir parar com esse modelo econômico que subjuga Minas há tanto tempo. Isso mesmo. E como cada um de nós, Maria Tereza, cada um de nós e cidadãos comuns podemos ajudar, né, para que desastres como os que ocorreram em Minas não voltem a acontecer mais em lugar nenhum? Primeiro é estar atento, dedicar uma parte da sua semana a algum tipo de atuação em prol da natureza, do meio ambiente, da casa comum, com alguma atividade que seja possível, dentro de cada um sabe fazer ou pode fazer voluntariamente, procurar ao seu redor se já existe algum tipo de movimento, grupo, coletivo, iniciativa, e se juntar e dedicar parte do seu dia, da sua semana ou do seu mês às causas ambientais e, no caso da mineração, a todas as situações que estão acontecendo hoje para facilitar mais a vida da mineração e acompanhando isso e multiplicando isso, a gente amplia essa consciência.
Muito bem, nós agradecemos, gostaria muito de agradecer a participação da integrante do SOS Serra da Piedade e colaboradora do Comitê Arquidiocesano para a Mineração no nosso programa, Maria Tereza Corujo. Tenha um bom dia, ótima semana, muito obrigado, Maria Tereza. Obrigada eu, Giovanni, um bom dia aos ouvintes do programa. Grande abraço e dediquem hoje ao 12h28 uma prece ou um silêncio em memória das 272 pessoas que morreram e de milhões de seres vivos que morreram também, plantas e animais, há 3 anos. É uma convocação, é uma forma de participar também. Tá joia, um grande abraço para você, muito bom dia.